A aula dominical de hoje é sobre beber. Beber é pecado? Sim, é. Eu já gravei alguns vídeos, se eu não me engano, acho que esse é o terceiro. E eu vou mostrar agora na Bíblia que beber é pecado, amém? Antes aqui na capa eu botei da aula, como pode ver, uma apostila bem grandinha, toda dentro, pautada na Bíblia, mas na capa eu botei um testemunho. Está escrito assim: frase que ouvi e me fez tomar vergonha na cara. Sua mãe agora não é crente? Então por que está bebendo? Um dono de botequim perguntou à minha filha Stephanie quando pedi ela que comprasse cerveja para mim. Nós somos observados, né? Tem um botequim perto da minha casa, o botequim do seu Antônio, e eu pedi a Stephanie, eu já era crente, já estava na igreja, né? E eu pedi a Stephanie que ela fosse até lá e comprasse 2 cervejas para mim. E o seu Antônio virou para ela e falou: ué, sua mãe agora não é crente? Por que ela está bebendo? E a Stephanie veio e falou: mãe, eu não me pede mais não para comprar cerveja, porque o seu Antônio disse isso. Eu fiquei revoltadíssima. Eu falei: quem é ele para estar falando? Eu pedi fiado por acaso? Foi fiado? Ele está me dando a cerveja? Ele tem que vender a cerveja e não ficar me dando lição de moral. Mas eu fiquei com muita raiva na hora. Mas Deus usou um dono de botequim, um cara que bebe, um cara que vende muita bebida, né, para falar comigo. Porque lá no mundo, se for na boca de fumo, se for nos bares, eles vão falar que beber é pecado. Mas existem pessoas dentro da igreja que falam para você que beber não é pecado. Então eu vou mostrar agora na Bíblia, amém? Em todas as passagens. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então nessa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, eu sou crente, e eu acho que beber não é pecado. Qual o problema de eu tomar um vinhozinho? E nessa história de qual o problema, nós estamos vivendo uma realidade hoje que muitas vezes não é falada, mas eu fui chamada para pregar a verdade. Eu não fui chamada para pregar uma situação aqui como se o reino de Deus fosse um conto de fadas, porque não existe conto de fadas no reino de Deus. E uma realidade que está acontecendo dentro das igrejas, principalmente igrejas grandes, onde o pastor não consegue ter acesso a todos, é o vício do alcoolismo. Pessoas viraram alcoólatras, crentes alcoólatras. Com essa história de beber não é pecado, nós estamos tendo um problema muito sério de bebida no meio evangélico. Mas beber é pecado. Então aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, eu bebo, não estou viciado. E conforme também eu vou falando para outras pessoas, eu estou pregando o evangelho. De repente eu bebo e eu não tenho problema de vício, né? Eu bebo socialmente, não tenho. Mas quem está me observando, observa o evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é pregado com palavras, mas com comportamento. Discursos bonitos, nós podemos ver qualquer deputado, o presidente da república, né, vereador, governador, fazer um discurso muito bonito que fala: pô, esse cara é bom, eu vou votar nele. Então, o pregar o evangelho é mais com o nosso comportamento. Nós estamos sendo observados. Assim como o seu Antônio virou para minha filha e falou isso, eu entendo que ele estava me olhando e ele não estava me vendo como uma mulher de Deus. A outra passagem: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado,
sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 16. A concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo da minha carne. Uma realidade que nós estamos vendo dentro da igreja são pessoas, fornicação é pecado? Fornicação é pecado. Todos nós sabemos que fornicação é pecado. Mas agora, os jovens, e gente velha, os jovens não dão desconto porque são jovens, mas pessoas velhas, pessoas de idade têm caído em fornicação. Olha, sabe que é pecado. Mas essa pessoa que caiu em fornicação, vai querer bater no homossexual, que o homossexualismo é pecado. Homossexualismo é pecado? Homossexualismo é pecado. Todo mundo sabe disso. Então, a outra realidade que nós estamos vivendo dentro da igreja é que quando a pessoa cai em fornicação, ela deve ficar sentada no banco, adorar sentada no banco, e não tocar nos instrumentos, e não pegar no microfone, e não tentar dar aula para os outros, tentar pregar o evangelho. Primeiro eu tenho que me libertar do pecado. Então, concupiscência é o que? O desejo da minha carne. O desejo da minha carne pode não ser o desejo da carne da Diana, pode não ser o desejo da carne do João. Cada um tem algo que é a sua fraqueza. A minha fraqueza pode ser uma, mas a fraqueza do irmão é outra, Então, se fornicação é pecado, homossexualismo é pecado, beber é pecado, então eu tenho que me retirar. Amém? E aqui fala que o pecado sendo consumado gera morte. Aqui, o que Deus está falando? Muitas vezes nós achamos que Deus está nos tentando. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Então, uma coisa que nós temos que observar é que a provação, ela vem de Deus. A provação é para ser aprovado. Um professor, ele passa o semestre inteiro, em algumas escolas, trimestre, ensinando a matéria, 3 meses, 6 meses ensinando a matéria. Depois ele dá a prova. E qual é a ideia dele? A ideia dele é que a pessoa seja aprovada. O professor, ele vai ver o fruto do que ele plantou ao botar um A, botar um B para o aluno. Então, quando ele bota um C e um D, a alma do professor dói, porque aquela criança, ela não absorveu. E assim tem sido dentro da igreja. A palavra do Senhor está sendo pregada. E qual é a ideia do Espírito Santo? É dar um A, não um B. É dar A e A mais para todos. Mas muito tiram C e D. Ou seja, a ideia de Deus é provar e aprovar. Agora, tentado. Tentar é para queda. Tentar vem de Satanás. Por isso o nome dele também é o tentador. Então, o que ele faz? Ele traz situações que ele fica no nosso ouvidinho falando que não tem problema, que não tem nada a ver, e quando você vê, você está engodado. O que é engodado? Você está todo enrolado no pecado. A palavra fala que Jesus vira e tem que ressuscitar o morto, e ele chega lá e fala assim: Lázaro, vem para fora. Chama o morto pelo nome, porque Deus sabe quem ele vai ressuscitar. Tem morto que ouve a voz do Senhor e não se levanta. E ele fala: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro sai, todo enrolado. Aí Jesus fala: tirem as faixas. O que é essas faixas? Engodados. Estamos cada dia mais engodados pelo pecado. Então, não conseguimos nos movimentar. E isso gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. E falou o Senhor a Arão dizendo... Estamos entrando, muitas passagenzinhas. Depois a gente soma tudo e vê o somatório disso tudo, como diz um amigo meu. E falou o Senhor a Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Levítico 10, capítulo 10,
versículo 8 ao 11. Aqui o Senhor está falando para Arão. E Arão é sacerdote. E Deus está dando um mandamento para o sacerdote. Então, olha, Arão, você agora está sendo separado. Olha, Arão, você agora precisa ser santo. Olha, Arão, agora você precisa ser puro. Porque para você entrar no meu templo, para você mexer nas minhas coisas, você precisa se santificar. Não bebereis vinho, Arão, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos. Ou seja, há uma promessa na vida de Arão. Arão é sacerdote, seus filhos serão sacerdotes. Então, Arão, não bebe vinho tu, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, porque você está sendo separado para a santidade. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. O que acontece? Porque muita gente pode falar: ah, irmã, isso aí é Antigo Testamento, isso aí nem estamos no tempo da graça. Eu já preguei sobre graça aqui. O tempo da graça é o tempo mais estreito. Graça significa eu não mereço que Jesus morreu na cruz. Eu não mereço isso. Não há nada que eu faça para merecer. Eu nem sei, eu, Márcia, porque Jesus fez isso. Morrer na cruz por um povo que o rejeita. Mas é amor, né? Ele é amor. Mas Jesus também é fogo consumidor. E vão falar: não, Antigo Testamento, tal. Mas vamos lá. Para o sacerdote entrar no templo, só o sacerdote podia entrar. O povo ficava do lado de fora. Havia um sorteio, porque eram muitos sacerdotes. E o que fosse sorteado era o dia dele entrar. Então ele tinha que se purificar. Por quê? Não podia entrar dentro da casa do Senhor em pecado. Porque se entrasse em pecado, morria. Correto? Então, beber é pecado ou não é pecado? Vamos lá. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Ué, Deus está falando para Arão, nem ele nem os filhos dele, não beba vinho com álcool, irmão, nem bebida forte. Porque se você entrar na congregação, ou seja, um lugar que não podia entrar em pecado, só o sacerdote entrava. E ele tinha que se santificar durante dias para poder estar ali. O sacerdote, ele andava segundo teólogos, com uma campainhazinha e uma corda amarrada. E ele entrava e ele ficava, sacudindo aquilo, fazendo barulho. E ficava alguém na porta da congregação. Porque se não ouvisse o barulho, o sacerdote entrou em pecado e tinha sido morto. E como ninguém podia entrar lá em pecado, ou seja, levando para a nossa realidade, não se podia entrar na igreja com pecado, quem estava do lado de fora puxava pela corda o sacerdote e tirava. Se beber não é pecado, por que então Deus deu uma ordem para que o sacerdote se purificasse? Se ele bebesse e entrasse no templo, ele morreria. Porque só morreria dentro do templo se entrasse com pecado. Amém? E isso será estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Perpétuo significa para sempre. Todas as gerações. Aí nós vamos entrar aqui, e para fazer a diferença entre o santo e o profano. Se eu sou sacerdote do Senhor, se eu sou evangelista, se eu sou uma pastora, se eu sou uma líder de crianças, se eu sou um líder de jovem, eu sou santo. Se eu bebo, eu sou profano. Então tem que haver uma diferença entre o santo e o profano. É o que está escrito aqui em Levítico capítulo 10. Fazer a diferença entre o imundo e o limpo. Se eu sou sacerdote do Senhor, ou seja, um pastor, um evangelista, um diácono, um obreiro, se eu sou um membro que estou almejando um ministério dentro da casa do Senhor, né? Porque a pessoa chega como membro, depois vai vir um ministério. Estou almejando me tornar um diácono, vim me tornar um missionário, me tornar um evangelista. Tem que haver a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo.
E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos, ou seja, todas as leis de Deus, que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. O véu, ele foi rasgado. Vamos levar, vou trazer para a nossa realidade. O véu, ele foi rasgado. Como é que ele foi rasgado? Jesus crucificado, Jesus falou assim: Pai, está consumado, a ti entrego meu espírito. Quando ele fez isso, montes começaram a se levantar, houve uma ventania, e essa ventania foi até o templo e rasgou o véu. Quando o véu foi rasgado, o que significa? Que a morte da cruz, dos milhares, dos muitos propósitos da morte da cruz, eu adoro isso, porque tem muitos propósitos da morte da cruz, mas um dos muitos propósitos da morte da cruz foi nos dar a liberdade de entrar dentro da casa do Senhor, agora em pecado. Ou seja, hoje na casa do Senhor entra fornicador. O que é fornicação? Fazer sexo fora do casamento. Ainda é pecado. Apesar dos crentes agora estar tudo em fornicação, continua sendo pecado. Não deixou de ser pecado, é pecado. Homossexualismo é pecado, é pecado. Mas beber também é pecado. E a bebida entrou, nós estamos tendo um problema com diáconos e missionários se manifestando, irmão, por causa que estão abraçando o pecado. Eu costumo dizer, eu ando muito dentro da comunidade Vila Aliança, é um lugar onde nós vemos muitas pessoas manifestando devido ao alto nível de prostituição, de bebida, de uso de drogas, né, de traição, onde tem essas coisas são, há uma diferença entre o limpo e o impuro. Eu posso ficar naquele ambiente e não me sujar com a imundícia do ambiente. O local, ele não se faz, o que faz o local são as pessoas, né? Então tem grupos de pessoas que já aderiram ao pecado, já entranhou em sua carne que é o pecado. Mas o que eu gosto deles é que se você chegar lá e disser para eles que beber não é pecado, eles vão rir e vão dizer para você que tu não é crente. Eles já nem respeitam. Se você disser que beber não é pecado para eles, eles não respeitam. Então eu gosto disso deles. E nesse ambiente aí onde vamos voltar. Eu estou muito cansada hoje. Hoje nós podemos entrar dentro da casa do Senhor com os nossos pecados, mas precisamos abrir mão dos nossos pecados. A palavra de Deus fala que havia duas mulheres. Uma era samaritana, né? Estava com o marido dos outros. Jesus, ele não podia falar com essa mulher. Por ele ser homem, ele não podia ficar sozinho conversando com essa mulher. Ele não poderia falar com ela porque era samaritano e os judeus não falavam com os samaritanos. E a mulher já estava no quinto marido. Se Jesus fosse pego falando com essa mulher, iam falar: ih! Aí Jesus vai se tornar o sexto marido. Ou seja, Jesus, por amor a essa mulher, ele correu o risco de ser apedrejado, porque era a lei da época. Se encontrasse Jesus ali, era para ele morrer com essa mulher, era para ele morrer a pedradas. Ele correu o risco. É lógico que ele diz: ninguém matou Jesus, ele se entregou. Está escrito na Bíblia que ele se entregou por amor a nós, né? Ninguém matou ele, então ele não iria morrer naquela hora, ele já sabia. Mas a realidade é essa. Alguém vendo ele morreria pedrada, falando com uma samaritana, não podia. Com uma mulher sozinha, não podia. A mulher ainda adúltera, né? Prostituta, porque estou em 5 com o marido dos outros. Ele correu esse sério risco por amor a ela. Ela estava em pecado. Ou seja, eu posso entrar na casa do Senhor com os meus pecados, mas conforme eu vou ouvindo a palavra, é o que liberta, a palavra. Eu vou ouvindo Jesus falar, eu vou crendo, porque eu começo a acreditar no que está sendo pregado. Então isso é crer. Não adianta eu ouvir e não praticar. Quando eu ouço, começa aquilo ferver no meu coração, eu começo a praticar, eu verdadeiramente creio. Então aquela mulher no final, ela mesma dá testemunho, vem ver um homem que tem falado tudo que eu fiz, que não sei o que, e é lógico, pela atitude que ela está falando, ela está largando o pecado. Tem uma outra mulher que é das pedras. Jesus está lá,
trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. O certo era levar a mulher e o homem, porque ninguém cai em adultério sozinho, né? Isso é fato. Era levar a mulher e o homem. Então nós vemos já como o fariseu trabalha, e isso existe hoje dentro da igreja. O meu pecado não é pecado, o teu pecado é pecado, mas o meu pecado não é pecado. Isso é ser fariseu. E o que eles fizeram? Botaram o homem para ralar, e levaram só a mulher. A ideia deles era matar Jesus a pedrada. A ideia deles era matar Jesus. A ideia deles era pegar Jesus nas palavras. E eles vêm, trazem a mulher e falam: Senhor, Moisés falou que quando for pego em adultério é para morrer a pedrada. E o Senhor, o que diz? Aí Jesus vem e ele escreve na areia e fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra fala que vai vazando todo mundo, do mais velho aos menores. Estava lotado de homem ali. Queriam matar a mulher, mas cometeram um erro terrível. Levaram uma pessoa, levaram uma mulher pecadora até Jesus. E essa mulher foi salva. Eles levaram para matar, mas levaram até Jesus. Um pecador, quando chega até Jesus, é para ser salvo. E Jesus fala para aquela mulher. Jesus não fala para aquela mulher que adultério deixou de ser pecado, não. Jesus fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram todo mundo embora. Aí ele fala assim: eu também não te acuso. Vai e não peques mais. O que está sendo falado aqui? Que a casa do Senhor é lugar de entrar pecador. E a cada palavra pregada, a palavra tem que entrar no meu coração e tem que me lavar, tem que me purificar. O meu pecado é pecado. O meu pecado não deixa de ser pecado, porque eu estou olhando para o pecado do irmão. Amém? Isso tudo o Espírito Santo está me dando, porque nós estamos vivendo uma geração de crentes hipócrita, que se preocupa mais com o pecado dos outros do que se preocupar com o seu próprio pecado. Eu não fui chamada aqui para pregar para arrebentar ninguém. Eu fui chamada aqui para pregar e ensinar a verdade. Mas a maior pregação não é eu falar no microfone, é eu praticar. Porque o meu maior objetivo, como eu costumo falar muito, a minha maior luta não é com demônios. Eu não tenho problema nenhum em botar a mão numa pessoa que está com demônio e falar em nome de Jesus, sai, o demônio sai. Não tem. Então minha maior luta não é com demônios. A minha maior luta não é com pessoas que se deixam ser usadas por demônios, né? E tem pessoas que elas usam os demônios para justificar suas atitudes tão ruins que elas são. Mas a minha maior luta não são com essas pessoas, não é com o demônio. A minha maior luta é comigo mesmo, porque eu posso passar anos pregando aqui e posso não subir no céu se eu não praticar a palavra. Amém? Agora eu vou ler rapidamente algumas passagens e vou explicar outras. Em Isaías, livro de Isaías, capítulo 3, versículo 11: mas leirá, porque se fará o que suas mãos fizerem. Mas leirá, porque se lhe fará o que suas mãos fizerem. Aqui está falando que tudo que eu fizer, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 8: mas vós vos desviaste do caminho, e a muitos tropeçar na lei. Ou seja, se eu venho para cá e prego que beber não é pecado, pelo amor de Deus, gente, se não é pecado, não tem problema nenhum eu não fazer. Se não é pecado, eu posso encher a minha cara. Vamos beber, vou parar no botequim, vou beber. No botequim não pode, não é? Se beber não é pecado, eu posso parar em qualquer lugar. E quando eu prego aqui do altar santo do Senhor que beber não é pecado, eu digo para todo mundo que beber não é pecado. E eu faço um monte de gente tropeçar e cair. E agora está assim, mas vós vos desviaste do caminho. Ou seja, o crente está dentro da casa do Senhor, mas ele não está mais, ou melhor, o Senhor não está mais dentro dele. Ele está dentro da igreja, mas ele não está, ele não é a igreja. Ele não ouve mais o Espírito Santo. Ele não tem mais dom, é um crente morno. Aquele que Deus está assim, Imagina Deus vomitando os crentes, é esse aí.
e a muitos fazem tropeçar. Ou seja, a pior raça de crente que tem, e eu posso falar isso porque Deus irá falar, estou a ponto de vos vomitar. Olha Deus falando, é o crente morno. Porque além dele estar do lado de dentro, fazendo um monte de coisa errada, ele ainda faz, convence, igual Satanás lá no céu. Satanás convenceu 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. Então esse crente morno, ele fica dentro da igreja, né? No manifesto um demônio, ele não bota a mão para repreender, né? No pregar bonito, irmão. Isso aí, pelo amor de Deus, já falei, político. A gente olha a pregação de um político, ele discursando lá, né? Que é um discurso bonito, não é pregar o evangelho. O evangelho você pratica, e as pessoas veem você praticar. Então faz muito tropeçar na lei. Então a pessoa acha que porque está pregando bonito, está fazendo um discurso bonito, que é Deus que está falando. Mas lembrando que Deus usou a mula de Balaão para falar com o profeta. O profeta estava todo errado. Tinha um anjo com a espada para matar o profeta. Quem viu o anjo? A mula. O profeta não viu. O profeta estava morno na presença do Senhor. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Está em Juízes 13:4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Está em Juízes 13:4. Todo nazireu, ele recebia ordens, né, de não comer coisas imundas. E o que eram essas coisas imundas? Carne de porco, né, eram alguns bichos aí. E ele não podia cortar o cabelo. E aqui o nazireu, ele também não podia beber bebida forte. Então quando as pessoas falam, o Velho Testamento já era, porque hoje eu posso cortar meu cabelo, não tem problema. Hoje eu posso comer carne de porco, não tem problema, né? Mas quando a gente fala de bebida, a gente tem que ver o seguinte: está me levando para o inferno ou está me levando para o céu? Porque quando o véu foi rasgado, todos nós fomos comprados, nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Uma menina estava batendo na outra porque estava de roupão. E crente, né? Crente de calça jeans batendo na outra do roupão. E falou assim: não precisa disso tudo. Vamos entender uma coisa? Aquela pessoa está de roupão para agradar a Deus. Então quem se levantar contra a vida dela tem um ai de quem tocar no ungido do Senhor. Aquela pessoa não está cortando o cabelo dela, não precisa mais, irmão, para agradar a Deus. Ai de quem tocar em alguém que usa roupão, de alguém que não corta o cabelo, para agradar o Senhor. Se o meu coração diz que está tudo bem, bom para mim. Mas se ela está fazendo para agradar a Deus, não toca no ungido do Senhor. Todos nós agora fomos comprados. Quando Jesus morreu na cruz, nós nos tornamos todos sacerdotes, todos, sem acepção de pessoas, que ele não pode ir contra a sua palavra. Sacerdotes, reis, princesas do Senhor. E essa é uma lei: não beber vinho ou bebida forte. Mas a gente vai continuar entrando aí. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai.
e despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam teus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 18 a 27. Vamos lá. A palavra de Deus fala que Deus olhou para a terra e decidiu que ia destruir a terra devido à sua maldade. O cheiro do pecado chegou na narina de Deus, e Deus agora vai destruir a terra. Mas a palavra fala que Deus olhou para a terra e achou graça em Noé. A palavra não fala que Deus achou graça na mulher de Noé, nem no filho de Noé, nem no cachorro de Noé. Achou graça em Noé. E Deus fala para Noé construir uma arca e colocar. Por ter achado graça em toda a sua família vai ser salva. Faz a arca. Noé, ele era agricultor. Ele plantava, ele entendia de plantinha. E Deus o capacita para virar agora um arquiteto. Não foi para a faculdade, não foi para aprender arquitetura, para construir navios. Não teve que ficar anos estudando para fazer uma arca. O Senhor capacitou. Tudo que seus olhos alcançam é criação de Deus. O diabo deturpa a criação de Deus. A criação de Deus pode estar deturpada em algumas situações, mas a criação de Deus e o diabo tentando deturpar alguma coisa, como se ele fosse o criador. Mas o diabo não criou nada. Então a ciência, ela veio de Deus. E Noé, o agricultor, capacitado por Deus, se torna um arquiteto e constrói uma arca que não afunda, porque Deus achou a graça em Noé, toda a sua família agora alcança a salvação. O cara que fez o Titanic, com todo o estudo, com toda a estrutura, o Titanic afundou. Mas o cara que construiu uma arca, porque Deus achou graça. Graça significa: eu gostei desse cara. Graça significa que ele está me agradando. Graça significa: não merece o meu amor, mas está se esforçando. Porque tem um esforço, irmão. Tem muita gente achando que vai entrar no céu de qualquer jeito. Tem um esforço. O reino de Deus é tomar a força do meu domínio próprio. Eu dominar a minha carne. Aí tá, salvou. Nessa situação aqui de Gênesis, Noé está feliz com a sua família, tranquilamente. E começa a plantar e planta uma vinha. Daquela vinha ele pisa, faz o suco de uva. E esse suco de uva, ele é chamado de vinho. Só que como a cana, de onde vem o açúcar? Da cana. De onde vem o álcool? Da cana. Ou seja, o açúcar que eu ponho no meu café vem da cana. Aonde vem o álcool? Da cana. E quando fermenta, vem se tornar álcool, a cana. Então o suco de vinho, quando ele fermenta, ele começa a produzir álcool. E foi esse vinho, não foi o vinho, o suco puro da uva, mas o suco puro da uva que fermentou, ou seja, que produziu álcool em si, que ele bebeu. E a palavra fala que ele embebedou-se. Um homem que outrora Deus achou graça e falou: vou construir uma nova nação através de ti, né? Porque matou todo mundo, morreu todo mundo, só ficou Noé e sua família. Aí agora esse cara se embebeda. E era muito feio pela lei, que hoje todo mundo anda pelado, né? Porque andar pelado não é mais pecado. Pode andar com o bumbum de fora, andar de sutiã, né? Não é pecado, deixou de ser pecado. Mentira de Satanás. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se eu exponho o meu corpo para outras pessoas que não é o meu marido, eu estou praticando prostituição. E o homem, ele também não podia ficar nu, nem seus filhos o viam, era muito vergonhoso naquela época, pela lei, muito vergonhoso. E Cã era o seu filho menor, era o filho mais jovem. Quando ele entra, ele vê o pai bêbado e pelado. E ele corre e fala com os seus irmãos mais velhos. E seus irmãos, né, entram de costa para não ver, porque era muito vergonhoso ver uma pessoa pelada. Hoje não é, né? Deixou de ser pecado? Não deixou. Veio de costas e cobriu seu pai com os olhos fechados, né? No outro dia, a
palavra fala quando despertou, ou seja, Noé bebeu tanto. Agora imagina Noé, homem de Deus. Eu bebo sim, eu tô bebendo. Mulher. Aí cai, baba e vomita, porque todo bêbado vomita. O homem é o troço da chama, vomitou, e vomita. Aí vamos limpar o vômito do bêbado. Xinga todo mundo, né? Porque a bebida tem essa natureza de despertar aquilo que eu consigo ter um domínio. Na minha natureza má, a bebida faz com que venha pra tona. Aí agora tá doidão, o homem de Deus, doidão. Despertou, passou o vômito, passou a cachaçada toda, ficou sóbrio. Olha que palavra linda, sóbrio. Sóbrio significa lúcido, significa consciente, significa que eu estou prestando atenção em tudo. Não tem nada deturpado. Aí ele despertou, ou seja, ficou sóbrio. Ele, em vez de assumir seu erro, em vez de falar, Senhor, botar os joelhos no chão e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa, ele amaldiçoa seu filho e abençoa os outros dois. Então a gente vê um homem, aí volta lá, aquele que está de pé, cuide que não caia, que caiu. Em vez dele falar, a culpa disso tudo aqui é minha, ele dá uma de Adão e Eva, onde Deus pergunta para Adão, a mulher que tu me deste, Eva, a serpente, que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz, assume a culpa dela. Mas Adão e Eva, e detalhe, Adão ainda bota a culpa em Deus, porque quando ele fala assim, a mulher que tu me deste, ele não está só botando a culpa na Eva não, ele está falando, a culpa é tua, Deus, por ter me dado essa mulher. Ou seja, até em Deus, Adão botou a culpa. Vamos lá. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O que Salomão está falando aqui? Escarnecedor é aquele que debocha, que tira onda, que despreza com palavras, com atitudes. Alvoroçadora, que traz alegria excessiva. O que Salomão está falando aqui? Que o vinho, ele vai fazer você, e aquele que nele errar nunca será sábio. Ou seja, se eu bebo e fico bêbado, eu nunca vou ser sábio, porque eu vou estar sempre propenso a estar falando besteira, como foi falado aqui de Noé. Preste atenção no bêbado, irmão, não vou nem entrar em detalhe, vai olhar um bêbado, olha bem para uma pessoa que está completamente bêbada, né? E ver se realmente pode dizer, se ela vai em nome de Deus, doidão, sendo carregado pelo filho e pela mãe. Vamos lá, Provérbios 23, versículo 30 ao 35. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. É como Salomão usa essa palavra para diferenciar o vinho, suco de uva, porque é chamado. Vamos lá, vamos explicar uma coisa aqui. Os produtores de vinha que produzem o suco de uva e produzem o vinho, quando eles tiram as uvas lá, eles amassam e eles produzem primeiro o suco de vinho para depois fazer o vinho. Quando eles estão produzindo esse amar, né? Tem que amassar a uva para tirar o suco puro. Esse suco puro de uva, eles não chamam de pega lá o suco puro da uva, não. Eles chamam de vinho. Então há uma grande diferença aí. Esse suco puro da uva, puro, sem álcool, só suco, não botou água, não botou nada. Espremeu a uva, né? Tirou aquela tinta da uva, aquela tinta pura da uva é chamada de vinho. Então Salomão usa esse texto aqui para diferenciar os dois tipos de vinho. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. O que é vinho misturado? Quando o suco de uva ele começa a estragar, vamos dizer assim,
que acho que é a palavra correta, estragar, ele começa a produzir esse álcool. E esse álcool produzido se torna o tal vinho. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Sabe o que Salomão está falando aqui? Que para não olhar para a bebida que tem álcool, porque ela vai fazer você cair. Não fica olhando muito, porque você vai estar sendo tentado. Nós somos tentados pela nossa concupiscência, ou seja, pelos desejos da nossa carne. Se eu quero beber e eu fico ali muito perto, o que estava fazendo Eva perto da serpente? Porque eu não consigo imaginar Eva lá perto de Deus e a serpente gritando para ela de longe. Eva estava perto da serpente, irmão, ouvindo o que a serpente tinha para dizer. E é isso que Salomão está falando. Não fica olhando muito, não fica muito perto, que vai fazer você cair. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Ou seja, tu vai cair, tu vai pecar. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Foi o que eu falei aqui. Quando eu começo a beber, a minha natureza má sai do meu controle. Coisas que sobre eu não consigo dizer, bêbado eu já falo. Muitas vezes a pessoa é amiga da outra e tá afim, né? Vamos supor, dois homens, aí o cara tá afim da mulher do outro. Sóbrio, ele não consegue dizer, mas ele começa a beber com um amigo, beber, tá sempre na casa do cara. Um dia ele vai chegar pra mulher e ele vai falar. A bebida, ela tem essa capacidade de trazer a minha natureza má para fora. Não tem nenhum problema. A palavra fala em Tiago 1,19: ireis, mas não pequeis. E a palavra do Senhor é muito ampla. Apesar de estar ireis, mas não pequeis, o que Deus está falando aqui? Eu posso ter esse sentimento, eu posso ter esse desejo pela mulher do meu amigo. Então o que eu vou fazer? Vou dar um tempo de ir na casa desse meu amigo. Eu vou sair de perto e não ficar bebendo, porque quando eu estou perto da serpente e ainda bebendo, essa minha natureza má vai sair do meu controle e eu vou cair. Aquele que está de pé, cuide que não caia. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Ou seja, tu vai cair, tu vai pecar, tu vai se perder. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. É o que eu acabei de falar aqui. E serão como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Aqui Salomão está falando que quando você está bêbado, os outros te batem, os outros te xingam, os outros te pintam, né? Eu tive uma pessoa próxima, vamos deixar assim, que ele bebia muito e os amigos traziam ele para casa e ele deixava ele sentado, ele ficava tão doidão, né? E a mulher dele, vamos falar assim para não dar nomes e endereços, ficava tão maluca com isso, porque uma vez trouxeram ele, pintaram uma cruz com tinta óleo cinza, passaram batom na boca dele, pintaram o olho de roxo ou rosa, não sei aquilo, pintaram os olhos, botaram peruca, aprontaram. Ele estava tão bêbado, que fizeram isso. É isso que Salomão está falando. Bateu, eu nem senti. Caí, nem senti. É isso que Salomão está falando. Teve inclusive uma vez que nós fizemos um churrasco. Eu bebia muito, eu era alcoólatra. E nós fizemos um churrasco e ele foi o primeiro a ficar doidão e ele passa pro quarto. E nós ali bebendo, ele caiu lá, foi dormir. Daqui a pouco ele se levantou bêbado. Pena que não tinha uma máquina de fumar. Ele pegou o amigo dele, já foi na churrasqueira e fez xixi na churrasqueira e voltou e foi dormir. Me fala pra mim que beber não é pecado. O cara faz xixi na carne do churrasco. Pelo amor de Deus, irmão, vamos continuar aqui que beber é pecado. Olha a situação. Não falo nem por ele ter feito isso, mas pelo o que aconteceu com a carne.
jogou a carne fora. Vamos lá, Provérbios 31, versículo 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A mãe do rei Lemuel, dando conselho para o seu filho, ela fala: meu filho, não é próprio dos reis beber bebida forte, não é próprio dos reis beber vinho. E eu acho interessante que Deus faz questão de frisar o vinho, como se o vinho também não fosse uma bebida forte. Por quê? Porque a igreja está cheia de crente que pode beber cerveja e vinho, e está cheia de crente que pode beber só vinho, cerveja não, né? Uma batidinha, qual o problema? Então Deus frisa bebidas fortes em geral e o vinho, para não haver desculpas, para não ficar pensando, vinho pode, né? Não, a Bíblia, Deus é muito sábio, Ele vê lá na frente. Nós estamos aqui, nós somos limitados, o Espírito Santo não, Ele vê lá na frente. Então aqui está frisando vinho e bebida forte. Mas o que me chama a atenção é dessa mulher muito sábia. Ela vira para o seu filho, que é um rei, e fala que não é próprio. Sabe o que Deus está falando aqui nessa palavra? Se Ele morreu na cruz e nos tornou como reis sacerdotes, agora eu aceitei Jesus como Salvador, automaticamente, tem muita gente que confunde isso. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Assim que eu aceito Jesus, não igual algumas pessoas que vêm aqui, aceita Jesus, aí volta para o mundo, né? Não, mas do fundo do coração, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí começa a congregar numa igreja, ou seja, veio do meu coração, porque muitos vêm até o altar, renova a aliança, aceita Jesus, aí tu passa, tá lá no botequim bebendo, né? Tá saindo com a mulher dos outros, tá lá entra na Vila Aliança, tá lá na favela da Vila Aliança, bebendo cerveja e dançando, né? Dançar não é pecado. Se eu dançar para Deus, não é pecado. O problema é se a minha dança não é para Deus. A minha dança tem que ser para Deus. Se dançar não é pecado, pelo amor de Deus, dançar não é pecado. Davi dançou segurando a presença do Senhor. Pelo amor de Deus, se alegrou que estava trazendo de volta a presença do Senhor para Israel. E falam outras passagens, também prova na Bíblia que dançar não é pecado. Amém? Mas quando eu danço para o Senhor, o problema é que lá dentro desses bailes aí, a dança não é. A dança é para seduzir. E as pessoas estão tão cegas que, vamos supor, eu sou casada com o João é casado comigo, aí a gente começa a beber, eu boto um shortinho desse tamanho, meu peito de fora e vou lá dançar. Eu estou dançando para o meu marido? Eu estou dançando para todos os homens que ali estão, ou seja, nem estou dançando para o meu marido, nem estou dançando para o Senhor. Eu estou com um espírito de prostituição. Meu marido, né, tá lá dançando, o olho dele já bebeu todas, ele às vezes não precisa, tá só e eu estou lá dançando para os outros e ele olhando para as outras que também estão quase nua. Então essa dança não é para o Senhor. Mas deixa quieto que a gente está falando de bebida. E essa mulher sábia está falando, não é próprio do rei. Então eu aceito. Quando eu aceito Jesus de coração, então automaticamente eu fui batizada com o Espírito Santo. Onde está isso, pastora Márcia? Jesus vai até João Batista para se batizar. Meu Senhor, não convém que eu faça isso. Aí Jesus fala, João, convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, um dos propósitos de eu estar aqui é mostrar para o ser humano o que ele precisa fazer, porque o batismo significa arrependimento de pecado, né? E Jesus não tinha pecado, então não precisava batizar, mas ele veio mostrar tudo que precisava ser feito. E até hoje eu fico questionando por que ele fez isso. É muito amor, gente, é muito amor. E ele vai, ele se batiza. E a palavra fala que assim que João Batista, era João Batista, porque ele batizava, não é o sobrenome dele. João, aquele que batiza. Aí ficou João Batista. Aí João vai e batiza Jesus. Desce na hora uma pomba no ombro. Essa pomba é o Espírito Santo de Deus.
né? Então ele foi batizado ali com o Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito Santo, mas Jesus veio só mostrar o que vai acontecer comigo, com você, né? A palavra não fala que ele saiu falando em línguas, ele não saiu rodando, ele não saiu marchando, não saiu entregando profecias. Então ele foi selado. Isso é batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é dom. Rodar, marchar, manifestações do Espírito. Cuidado com isso, irmão. No céu as coisas são diferentes da terra. Tem muita gente blasfemando contra o Espírito Santo porque não tem a mínima ideia de quem Deus é. E o pecado de blasfêmia não tem perdão. Amém? Então essa mulher fala, não é próprio dos reis. Ou seja, não é próprio para mim e para você. Nem desejar. Ela está falando nem desejar. Nem beber. Provérbios 31, 6, 7. Dai bebida forte. Essa é boa, hein? Essa aqui eu não deixei escapar nada. Sabe por quê? Porque essa aula me foi dada de madrugada pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho diversos testemunhos, não é só na Bíblia não. Tenho muito testemunho do Espírito Santo me usando em muitas situações de onde prova que beber é pecado. Foi quando ele me deu essa aula aqui para eu começar a falar e gritar aos quatro ventos que beber é pecado. Os crentes estão esfriando, tem demônio, irmão, fazendo crente de peteca. E não, o demônio ele não tem poder, entenda isso. O demônio ele pode chegar, aqui sou eu, esse altar sou eu sou, aí aqui é o demônio. O demônio ele pode chegar até aqui com o prato, mas me obrigar a comer, ele não pode. Eu como porque eu quero. Tem crente igual peteca na mão de Satanás, amém? Aí vamos nessa aqui, que eles gostam de usar essa aqui para poder justificar seu pecado. Está em Provérbios 31, versículo 6, 7. Dai bebida forte ao que estás prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Aí aqui fala, irmã, está mandando dar bebida forte, irmão. Então vamos lá. Vamos compreender isso aqui. Isso aqui na verdade, é Deus irado, tá? Falando, tu quer pecar, então peca. Já começa por aí. Sou casada com o João. Eu dei esse exemplo na outra aula dominical, eu lembrei agora. Sou casada com o João. Aí o João me traiu. Aí, segundo essa palavra aqui, eu tô triste, ó. Da bebida forte está. Aí eu tô amargurada de espírito, porque ele me traiu. Aí o que eu faço? Segundo essa palavra aqui, né? Da bebida forte que está prestes a perecer, viosa, amargurada de espírito. Os crentes vão fazer o quê? A missionária Maria vai me pegar. Vamos lá, pastora. Vamos ali beber. Aí me levam. Vamos lá. Estou amargurado. Aí eu sento lá no bar e encho a cara. Porque essa palavra está falando para eu beber pouco, não. Para eu esquecer que eu fui traída. Porque isso dói. Pelo amor de Deus, isso trai dói. Já fui traída, já dói. E ele também já foi traído. Dói? Não dói? Aí, o que eu faço? Eu tenho que beber muito. Eu tenho que ficar doidona para esquecer que eu fui traída. A palavra fala aqui que esqueça da sua pobreza, né? Então eu sou pobre, então eu vou encher a cara para esquecer que eu sou pobre. Aí no outro dia eu vou chegar doidona, a Maria vai me levar para casa, eu vomitando tudo. Pastora Márcia, leva a pastora Márcia. Aí os outros passando na rua, a pastora doidona. Aí tá eu, né? A palavra está mandando dar de beber. Maria cumpriu a palavra. Aí me joga lá na cama, eu durmo. No outro dia eu estou sóbria. Mas o João ainda está lá com a amante. Está repreendido em nome de Jesus. Mas é só um exemplo. Está com a amante. Então eu vou acordar, eu estou sóbria. Mas meu coração ainda está amargurado. Então o que eu vou fazer? Maria, me leva de volta para beber. Aí eu encho a cara de novo. Aí Maria me leva doidona, me joga na cama. No outro dia o João ainda não voltou. Então Maria, no final dessa história, se é para esquecer a pobreza, eu fiquei rica, enchi a cara, a minha pobreza acabou porque eu estava bebendo. E no final dessa história, para que o
isso aqui, essa palavra é Deus irado. Tu quer pecar? Então peca. Eu estou falando para você que é pecado, mas tu quer pecar? Peca. Quer beber? Beba, encha a cara, vomite, faça. Quer ficar na prostituição? Fique. Quer ficar no engano, na mentira? Fique. Isso é Deus irado. Entenda-se a palavra, compreenda-se a palavra. De maneira nenhuma, a amargura do meu coração, ela só acaba ali no momento que eu vou ficar doidona. Será que é isso que o Senhor está falando? Para eu me tornar uma pessoa alcoólatra, para esquecer? Ele vai voltar para mim? Ou é para eu ficar bebendo? Vamos supor que ele fique 1 ano sem voltar para mim. Eu vou ficar 1 ano bebendo todos os dias? Para esquecer a amargura? Para esquecer que eu sou pobre? Com o dinheiro dessa bebida eu coloco, com o dinheiro que eu estou gastando nessa bebida, ou que os outros estão pagando para mim. Eu lembrei agora que quando a minha mãe bebia, minha mãe era alcoólatra, minha mãe não podia beber um copinho de cerveja, minha mãe lutando para parar de beber. E quando minha mãe chegava na rua Santa Helena, nós morávamos na rua Santa Helena, 81, Vila Cruzeiro, lá no topo. Era a casa da Dona Pó, que era a última, e a de baixo era da minha mãe. Era lá no topo, tinha que olhar assim. E minha mãe vinha com as bolsinhas de compra. Minha mãe trabalhava em casa de família, sozinha, para cuidar de mim e da minha irmã. E minha mãe começou a beber, eu tinha 8 anos. Minha mãe estava tentando parar o vício da bebida. Eu não pude morar com a minha mãe todo o tempo. Eu morava um pouco com a minha mãe, um pouco com a minha tia, um pouco do lado de Estélio, um pouco na casa de fulano, um pouco na casa de ciclano, porque minha mãe, ela bebia todos os dias. E quando ela bebia, ela me botava para fora. Mas isso aí é outro testemunho, porque de tanto beber, minha mãe começou a manifestar demônios. Então, quando ela entrou numa Assembleia de Deus pequenininha, alguém, para a glória de Deus, tinha um crente lá compromissado com Deus, meteu a mão, porque dizem que o demônio manifestou, que jogou ela no chão, que ela ficou toda ralada, machucada. Porque se eu estou sem a presença do Senhor, eu vou ter dificuldade para repreender esses demônios. Né? Minha mãe não era uma pessoa que ficava entra e sai, porque tem aquele crente que entra e sai, assim realmente dá problema na hora de expulsar o demônio. Mas a minha mãe não. Minha mãe entrou, então é mole. Então entrando pela primeira vez é mole, né? O demônio tem que bater em retirada. E tinha uma pessoa, para a glória de Deus, prendeu lá, né? Porque você tem que dar uma ordem, prende a pessoa no chão, ou bota a pessoa em pé, senão o demônio fica atacando a pessoa para tudo quanto é lado. E repreendeu os demônios. Né? Aí minha mãe foi liberta da bebida. Engraçado que oraram a minha mãe para sair os demônios. Minha mãe, que bebeu 18 anos, não sei quantos meses, foram quase 19 anos minha mãe bebendo. Quando repreendeu os demônios, minha mãe parou de beber. Minha mãe ficou livre da bebida, do vício da bebida. Sabe, minha mãe, quando começou a beber, não tinha demônios, mas deixa quieto. Mas aí minha mãe, pobre, trabalhando em casa de família, fazendo um esforço sozinha para se livrar da bebida. Quando ela chegava lá embaixo, tinha um botiquinho lá no final da rua Santa Helena. E as pessoas falavam: Joana, toma aqui uma cervejinha. E ela falava: não quero só um copinho, Joana, não vai te fazer mal não, só um copinho. Minha mãe fazia a besteira de parar para beber só um copinho. E a minha mãe, com aquele copinho, minha mãe nunca conseguiu beber só um copinho, porque o alcoólatra, ele não consegue beber só um copinho. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Minha mãe, ao beber o copinho, ela perdia o controle, ou seja, ela já tinha às vezes conseguido ficar 6 meses sem beber. Mas porque é maldito, porque é maldito, aquele que faz o outro cair, não importa se é crente, se não é crente. Não tem nada a ver com carteirinha de membro, tem a ver com ser maldito. Tem um ai de Deus se eu faço meu irmão cair. Então dava um copo de cerveja. Às vezes a gente não tinha nem o que comer dentro de casa, mas eles pagavam a cerveja e através daquele copo. Quando minha mãe chegava doidona, às vezes tinha... Eu nem estava mais morando com a minha mãe, que eu não aguentava mais esse negócio, ela bebia, me botava para fora. Eu morando por aí, mas alguém ia me chamar, aí eu ia buscar minha mãe caída na rua, toda suja, igual uma morena linda, bonita pra caramba, toda suja, caída. E uma vez o Alberto, eu nem conhecia ele, passei a conhecer depois, ele me vendo, eu baixinha, tentando levar minha mãe doidona para casa, nesse morro enorme, porque aqueles que davam de beber não levavam ela para casa. Ele pulou, eu lembro até hoje, ele grandão, ele pulou o balcão, ele jogou minha mãe no ombro. Gente, a Rua das Amoras é enorme,
quem mora no Cruzeiro depois vê. E ele levou minha mãe até em casa. O cara não era crente, irmão. É coisa linda, eu não vou esquecer isso nunca. Que onde ele estiver, que Deus possa estar abençoando e repreendendo em nome de Jesus todo demônio que estiver trabalhando no casamento dele, na vida dele. Porque eu sou grata, porque o que ele fez por mim é isso que eu lembro. Eu lembro de pessoas dando bebida para minha mãe, ela caindo, e de alguém botando ela no colo e levando para casa, que é isso que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus, Satanás, ele veio para te tentar, para tu cair. E o Espírito Santo para te carregar. Deus nos carrega. Deus nos quer limpo. Amém? Então deu para entender esse, né? Provérbio 31, 6, 7. Não é bebida forte o que está prestes a perecer. Aí eu vendo minha mãe beber, estou amargurada, vou encher a cara com ela. Ué, tá aqui, irmão. Tá aqui. Tá aqui que tá. Dai bebida forte. É para dar. Estou vendo minha mãe doidona, estou amargurada, vou encher a cara junto com ela. Pelo amor de Deus, isso aqui é Deus irado, irmão. Aí vamos lá. Isaías, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Ai dos que se levantam pela manhã. Ai. Pior coisa que tem esse ai na Bíblia, hein? Um ai de Deus na nossa vida. Misericórdia. Ai, não quero isso para mim não. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho se esquente, e harpas e alaúdes, tamborins e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Aqui Deus está falando: o meu povo perece por falta de conhecimento. E agora, ainda nem terminamos a aula, ainda faltam algumas folhas, ainda tem mais dentro da Bíblia. Deus está falando que tem um ai, que beber é pecado, e o meu povo perece por falta de entendimento. E Deus está falando que vai tirar a glória do seu povo, que o seu povo vai ser levado cativo, que Deus vai tirar tudo. Deus está falando, cuidado, um abismo gera outro abismo. Isaías 5, 22. Ai dos que são poderosos, outro ai. Um ai de Deus na minha vida, misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus, não somos consumidos a cada manhã a nossa vida, misericórdia de Deus. Toda manhã tem misericórdia de Deus, senão seríamos consumidos. Tem um ai. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Está em Isaías 5, 22. Esses são os crentes que bebem e não se embebedam. Ai de Deus na tua vida. Que pode beber batida, beber vinho, cerveja, bate no peito, irmão. Não tem problema com bebida, não. Eu bebo, não fico bêbado. Ai, só isso que eu tenho aqui. Isso aqui é Deus, tá? Isso aqui é Deus falando. Ai dos que são poderosos, ou seja, os que bebem e não ficam bêbados, que são fortes, tem poder para misturar bebida forte, bebe, mistura tudo. Ai de Deus na tua vida. Aqui no Isaías 5, versículo 20 e 21, outro ai. Ai dos que chamam, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz treva, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Aqui é um outro ai. É aqueles, quando eu prego aqui que beber não é pecado, eu estou transformando mal em bem. Tem um ai de Deus, porque beber é pecado. Que faz das trevas luz. Eu prego aqui que você pode ficar em fornicação. Eu prego aqui que você pode continuar com o homossexualismo. Eu prego aqui que você pode continuar traindo. Eu prego aqui tudo isso. Continua bebendo. Tem nenhum problema. Isso é Velho Testamento, irmão. Tem um ai de Deus aí.
são sábios aos seus próprios olhos. Soberba, irmão. Soberba. 1 Coríntios 6, capítulo 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui injusto é aquele que não... O que é justo? Justo é aquele que pratica a justiça. Então injusto é aquele que não pratica a justiça. Então Deus está falando, não sabeis que os injustos, ou seja, aqueles que não praticam a justiça, não vão herdar o reino de Deus, ou seja, não vai entrar na casa do Pai, se eu pratico injustiça. Amém? Mas ainda não acabou não. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Agora em Isaías 28, capítulo 28, versículo 7 e 8. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia, e não há lugar limpo. Isso está em Isaías 28, 7 e 8, onde Deus está olhando seus profetas, seus sacerdotes enchendo a cara, vomitando, errando na visão. Assim te diz o Senhor, e não é Deus que está falando, tropeçando, já sem a presença do Senhor. Tem um ai. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Porque tem gente que fala assim, pô, eu bebo, eu não aguento, problema dele, mas só que ele te vendo. Se eu almejo o céu, não tem nada a ver com carteirinha não, irmão. Mas pior é quando é diácono, quando é obreiro, quando é profeta, né? Aí é pior, mas não tem nada a ver com carteirinha não. Se eu almejo o reino dos céus, eu tenho que entender que a minha pregação, a minha maior pregação não é no microfone, é no meu comportamento. Se a pessoa me ver beber, ela vai achar que beber. Eu sou crente, pô. Eu sou ou não sou crente? Se eu sou crente, eu tenho que parar de beber, porque ela vai olhar para mim e vai falar, pô, ele bebe. Primeiro vai achar, não, beber não é pecado, é pecado. Mas eu vou convencer ela que beber não é pecado, e ela vai pecar. E tem acha que não tem nenhum problema. Problema dele se bebeu. Peraí, tem um ai de Deus na tua vida. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de gônima em lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e a engônima cairá sobre a tua glória. Aqui em Abacuque Deus está falando que tem um ai, aquele que faz o irmão cair. Tem pessoas que fazem, tinha pessoas que davam bebida à minha mãe de propósito, porque minha mãe tirava a roupa, ficava nua, fazia palhaçada no meio da rua. Então tem pessoas que fazem o outro beber de propósito, porque acha divertido. Aí Deus fala, bebe tu e ser como um incircunciso. Beber é pecado. Bebe tu. Olha o que Deus está falando. Não dá de bebida não, bebe tu e ser como um incircunciso. Deus está falando, beber é pecado. E Deus está falando que a sua vergonha voltará e cairá sobre a tua glória. Vergonha no lugar de dupla honra. Em vez de dupla honra, tem muito crente falando, tá vindo dupla honra, tá vindo é vergonha. Toma jeito não. Em Mateus 11, 18 e 19. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Vamos lá. João, ele não jejua, João ele jejua e ele não bebe vinho, né? Aí fala, ele tem demônio. Olha como os fariseus são. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz, eis aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Tem gente que usa isso aqui para dizer que Jesus estava bebendo, né? Vamos lá.
Jesus está falando, é Jesus falando, deixe claro isso, para não querer me bater. Jesus falando. João, ele jejuava e não bebia vinho. E os fariseus falavam, tem demônio, só pode. Aí vem Jesus que entra nas festas, come e bebe. Aí fala assim, eis aí um comilão e um beberrão. Mas em nenhum lugar aqui está dizendo que Jesus tomava bebida alcoólica. Eles usam essa palavra para dizer que Jesus estava bebendo. Vamos lá. Vou explicar melhor isso. Meu primo Manuel, ele comentou comigo assim, fizemos uma festa de família, né? Uma parte não era crente, a maioria era crente. E os crentes comendo e bebendo. Rapaz, eu tô gordinha de Coca-Cola, irmão. Não larga 2 litros de Coca-Cola perto de mim, não. Comendo churrasco, tudo de bom. Minha boca encheu d'água, Diana, agora. Churrasco, tudo de bom, enchendo a cara de Coca-Cola. E o meu primo falou assim, caramba, Márcia, crente não bebe, mas come e bebe pra caramba. Peraí, ficou sem sentido. Crente não bebe, mas come e bebe pra caramba? É isso. Jesus, ele entrava e ele comia e bebia, mas não estava. Porque, vamos lá, para não ficar dúvida, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Se Jesus estava numa festa, enchendo a cara, beberrão, o que é beberrão? Aquele que bebe muito. Se Jesus enchia a cara de bebida, por que Jesus não ficava bêbado? Aqui em nenhum lugar está dizendo que Jesus estava bebendo bebida alcoólica. A palavra de Deus fala, eu já falei aqui, que Jesus, Deus não tenta ninguém. Ele não tenta. Eu, Márcia, eu não posso beber um copo de vinho, um copo de cerveja. Eu era alcoólatra. Eu vi o Espírito Santo me libertar. Mas existe algo na minha vida, na tua vida, que se chama livre-arbítrio. Às vezes, quando eu estou em algum lugar e alguém está bebendo vinho e eu sinto o cheiro de bebida, minha boca enche d'água. E eu faço o quê? Eu vou para outro lugar. Porque eu sei que se eu beber um copo de vinho, irmão, eu não vou parar mais. Se eu beber um copo de cerveja, eu não vou parar mais. Então, justificam que houve uma festa, né? Houve um casamento. Teve um casamento. E a palavra fala que o vinho acabou. E Maria fala para Jesus, faça tudo o que eles mandaram. E Jesus manda pegar e encher as talhas de água. E Jesus fala, agora leva lá para a festa. E quando se bebe, fala que esse vinho é melhor do que o primeiro. Por que esse vinho é melhor do que o primeiro? Porque esse vinho é o suco puro da uva. O melhor vinho é aquele que não contém álcool. Se eu estivesse nessa festa, a palavra de Deus, Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus completa, ele não pode se contradizer. Se ele não tenta ninguém e eu estou nesse casamento, porque eu creio que naquele casamento tinha um monte de gente que não podia beber, tu acha mesmo que Jesus ia me dar um copo de vinho? Sabendo que eu não posso beber? Sabendo que se eu beber um copo de vinho eu vou voltar a me tornar a ser alcoólatra, para a mesma imundície de onde ele me tirou eu vou voltar? Tu acha mesmo que é esse vinho que Jesus me daria, vinho com álcool? Jesus não tenta ninguém, por ninguém pode ser tentado. Jesus de maneira nenhuma daria bebida alcoólica para pessoas beberem. Pelo amor de Deus, a sabedoria ela é justificada pelas obras. Se ele bebesse, ele ficaria bêbado, ou no mínimo vomitaria. Você consegue ver Jesus numa festa vomitando tudo, porque é automático. Você bebe, você bebe muito. A palavra fala beberrão, beberrão é que bebe muito. Teu estômago embrulha e você começa a vomitar. Você consegue ver Jesus vomitando, e aí falando para os sacerdotes que eles estão vomitando irado. Que Deus está mandando os outros não beber. Olha aí os sacerdotes bêbados e tal, errando nas visões e ele bebendo. Isso é hipócrita. Jesus não é hipócrita. Vamos acordar. Como eu falei aqui, o cara que produz o suco amassado, o suco puro, purinho da uva, sem água, sem nada, ele é chamado de vinho.
Foi esse o vinho que Jesus fez na festa. Por isso, o cara que experimentou falou: costuma se dar o melhor vinho no início, né? Depois que todos estão bêbados, é que se dá o melhor, é que se dá o ruinzinho. Você fez ao contrário, você deu o melhor, porque esse não continha álcool. Amém? Provérbio 21:17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Lucas 1:15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Aqui em Lucas está falando de João Batista, que ele vai ser separado, ele vai estar cheio do Espírito Santo. Então está havendo uma ordem para toda promessa de Deus. Há um mandamento. Olha, Deus está falando ali para Zacarias e para Isabel: teu filho vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Qual o mandamento? Não pode beber bebida forte. Resumindo, não dá para ser cheio do Espírito Santo de Deus e está tomando vinho e bebida forte. Amém? E para não ter dúvida, porque tem gente que fala: vinho pode, irmão, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. Abigail, ela não tentou conversar com o marido que ele estava embriagado. Está em 25, 36, 37 de 1 Samuel. 1 Samuel 25, 36, 37. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. No coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. Então, a palavra fala que Abigail, Nabal, o louco, o maluco, afrontou Davi, né? E depois de afrontar o ungido do Senhor, o homem de Deus, ainda foi para casa, fez um banquete para ele mesmo e começou a enxergar a cara. Abigail, que estava salvando a sua casa, quando volta, encontra o marido bêbado. E ela não tenta conversar com ele porque está bêbado. Entenda-se isso. Uma mulher sábia, acabou de conseguir salvar toda a sua casa, todo o seu povo, seus empregados, seu gado. Ela conseguiu entrar com salvação. Uma mulher sábia entende que com bêbado não tem conversa. Eu vou perder meu tempo. Abigail era uma mulher muito sábia, e Nabal um homem muito doido, muito louco. Tinha acabado de afrontar o homem de Deus e ainda vou encher a cara. Então o que ela faz? Ela vai dormir, deixa ele lá com a cachaça dele. No outro dia, quando ele está livre do vinho, ela conversa com ele. Quando ela conversa com ele, ele presta atenção no tamanho da besteira que ele fez. A palavra fala que seu coração amorteceu e ele caiu como pedra. Os teólogos acreditam que ele teve um infarto, ou seja, o cara era muito doido, né? A massa do pão é um exemplo típico de fermentação também, sabia? Tudo que Deus criou é bom, e como é natural do diabo corromper as coisas boas, ele denigriu as frutas e os cereais que deveriam ser usados na alimentação, mas que são usadas toneladas para se transformar em bebidas que escravizam e destroem. O mesmo acontece com as uvas, que possuem uma bênção biblicamente proferida. As uvas, elas são bênção, está em Isaías 65:8. Pois contém glicose pura, que passa diretamente para o sangue e vai a todas as células do corpo, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento e restabelecimento das energias. Não poderia haver melhor símbolo para representar o puro sangue de Cristo, tendo deixado o céu para dar em resgate pela humanidade.
Essa informação foi tirada de Melina Agropecuária, agropecuária, Melina Agropecuária. Alguns médicos vão dizer para você que você pode beber vinho que faz bem para o coração, mas deixa eu te falar, não é o álcool do vinho que faz bem para o coração. Essa menina aqui, Melina aí da Agropecuária, ela está falando, eu já ouvi um médico falar, né? Quando eu comecei a questionar, é tremendo. Quando você quer aprender com o Espírito Santo, ele fala. Quem não quer aprender, não escuta. E esse médico, ele falou que é o seguinte: você vai tomar um cálice de suco puro de uva, que o suco puro de uva faz bem para o teu coração, não é o álcool, é o suco. Amém? Eu fiz esse teste com os jovens uma vez, quando a igreja era lá na minha casa. Eu e o João pagamos caro, bem caro, por um suco purinho. É carinho. Compramos o melhor. Fizemos questão de comprar um bem caro. Suco puro. E os jovens, quando acabaram de beber, eles ficaram me perguntando: tia Márcia, tem certeza que isso não tem álcool? Que isso? E ficaram lambendo o copo e queria: pode beber mais? Pode beber, que isso aí não é bebida não. Ou seja, eles estão acostumados a beber bebida alcoólica, né? E eles acharam que o suco de uva que eu dei para eles, que o João e eu compramos, era vinho, de tão gostoso que era o suco. Esse foi o vinho que Jesus fez, o vinho que não embebeda, o vinho que não embriaga, o vinho que você pode beber e não vai vomitar, o vinho que não vai trazer a maldade que você está controlando para não deixar florir, o vinho que não vai fazer você trair. Então beber, irmão, é pecado. Eu ainda poderia falar ainda mais, né? A Diana já me sinalizou ali que está parando de gravar. Nós tivemos perdas de membros aqui, muita. A igreja está aqui desde 2010, né? Eu estou aqui na igreja com a minha filha gravando essa aula. Na verdade só está eu e ela, porque no dia mesmo eu não gravei. Nós perdemos há pouco um obreiro, né, um diácono aqui, porque é o seguinte: eu prego direto que beber é pecado, e eu falo com Deus: eu estou enfadando, mas aí quando eu começo a falar eu estou enfadando, Deus me mostra uma situação. Nós tínhamos um outro diácono que ele nem poderia beber, porque o médico disse para ele que se ele bebesse ele ia morrer, né? Mas ele veio para a nossa igreja, ele foi curado, né? E ele acha que beber não é, então ele preferiu sair da igreja e continuar bebendo. E também outro probleminha dele lá também, que também acha que dízimo, que não precisa dizimar, né? E a igreja realmente passa uma prova para pagar o aluguel todo mês, né? Que só Deus sabe como é que uma igreja fica de porta aberta sem dinheiro. Só Deus mesmo sustentando a obra dele, né? Mas amém. E nós tivemos uma outra perda de um outro diácono, porque eu prego sempre muito aqui que beber é pecado. E às vezes eu falo assim: eu estou enfadando, porque Deus me dá uma palavra no meio do nada. Aí no dia que ele foi pregar, não seria nem ele que ia pregar nesse dia, né? Mas o pregador ligou para o meu esposo, eu fiquei de pagar o Uber para ele, esqueci de falar com o meu esposo. E ele, quando ligou, ele ficou sem graça de falar com o meu esposo: pastor, a pastora falou que ia pagar meu Uber, que eu estou sem dinheiro. Ele ficou sem graça. E como ele não tinha telefone, eu não consegui ligar para ele, acabou que esse rapaz pregou. E ao pregar, meu celular é muito espiritual, irmão. Ao pregar, em menos de 20 minutos, um celular que não tem memória, mas grava às vezes 1 hora e pouca, né, que tu vê que é Deus purinho, ele simplesmente parou na pregação em mais ou menos 20 minutos, não queria gravar por nada. E eu catucava o celular para lá e para cá, o celular se recusando a gravar. E no meio dessa tentativa de gravar, que eu desisti, logo em seguida ele encheu a boca aqui e falou: beber não é pecado. Ele não tinha nada a ver com a pregação dele. O que ele fez? Por que ele fez isso? Porque ele não concordava que eu pregasse que beber é pecado, e ele usou o microfone para me bater. Então aqui a gente já tem 2 problemas. Que beber é pecado sim. Segundo, ele tem todo o direito de me contradizer, mas ele não pode, eu não posso. Eu, pastora Márcia, já fui chamada para pregar numa igreja que o povo é do roupão, né? Fui com o meu saião para respeitar a doutrina da igreja, irmão. Porque rebelião também é pecado. Tem um ai de Deus para quem faz rebelião.
Então eu não posso chegar numa igreja, eu fui lá pregar, botei meu saião, que eu também gosto de usar saião. O Espírito Santo fez eu gostar, não foi obrigado pelo homem, eu não prego roupa para ninguém. O Espírito Santo fez eu gostar, porque se não fosse o Espírito Santo, eu não ia usar. Mas eu botei o saião, botei uma roupa e preguei na igreja das Varoas, do roupão. Porque eu não fui para lá para levar rebelião. Então quando ele pregou aqui que beber não era pecado, ele não tinha nada a ver. E ele nem viu que um dos jovens, que tinha, o jovem com 10 anos já tinha bebido uma bebida que eu nunca, nem eu que era cachaceira tinha ouvido falar, já veio rindo para mim. Eu falei, não vem não. E aí, quando o João me deu a oportunidade, eu fiquei questionando, eu falei, Senhor, eu não posso deixar passar isso direto, eu tenho que falar alguma coisa, porque senão esses jovens aí, que foi um custo aí, para fazer eles parar de beber, vai tudo voltar a beber, né? E aí eu peguei o microfone, eu falei, é homem de Deus, né? Deus usa tremendamente, mas beber é pecado. Eu prego aqui na igreja direto que beber é pecado. Eu dei aula dominical sobre isso, ele não estava aqui. Domingo que vem eu vou estar dando aula dominical de novo, para estar mostrando que beber é pecado. E quando o culto acabou, ele foi até o meu esposo e ele falou, pastor, me mostra na Bíblia quando beber é pecado, ou seja, querendo botar o João contra mim, né? E o João falou, rapaz, o que acontece? É doutrina da igreja, nossa igreja está cheia de jovens, né? E aí ele, inconformado que o João não deu muita trela, ele veio aqui, eu estava aqui, ele botou a Bíblia aqui, com um riso que não me convence, me perdoe, bateu na Bíblia assim e falou assim, pastora, me mostra aqui, assim mesmo, onde beber é pecado. E eu falei para ele o seguinte, varão, o que acontece? Como eu falei, domingo eu vou estar dando aula dominical, eu vou estar falando aonde beber é pecado. Você vem domingo, eu vou estar te mostrando, porque na verdade é uma apostila, né? E olha que eu ainda deixei de falar algumas coisas que estavam aqui, porque a agenda está me sinalizando. Você vem, que eu vou dar. Aí eu pergunto, eu falei, você vem, é uma apostila, eu vou te mostrar. Veio? Não veio. E eu já estava tendo outros problemas com ele aqui também, né? O ruim quando às vezes a pessoa está rindo para você. É bom quando a pessoa te afronta logo, mas quando está rindo é complicado. Eu já estava tendo outros problemas, mas eu falei que daria aula. E eu falei que daria aula, irmãos, e eu dei a aula, independente dele ter vindo ou não. Eu dei a aula, só que nesse dia eu não gravei, então estou pedindo a Diana aqui para gravar. Mas nós sempre tivemos problema com isso, com pessoas que querem estar com o seu pecado, porque não é só da bebida, muitas coisas. Nós já tivemos jovens que usam droga e queria estar tocando dos instrumentos, né? Que em fornicação, mas querem ministrar, saíram daqui, foram para outras igrejas, jovens que caíram em fornicação, mas acham que fornicação não é mais pecado. E a gente fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, a igreja é cheia de jovens, amanhã ninguém vai querer mais casar, né? Casar é de Deus, né? Fica só sentado no banco, deixa ali que os outros, aí sai bicudo, vai embora, vão para outras igrejas, as outras igrejas aceitam fornicação, aí tem igrejas lotadas, cheias de jovens que estão em pecado, não querem casar, uma hora está com um, uma hora está com outro, uma hora está com um, uma hora está com outro, não casa, vamos experimentar, se dá certo tudo bem, se não der a gente vai vivendo, e isso virando prostituição. Então, nós temos esse problema aqui na igreja. E o que mais me chama a atenção é que a igreja está desde 2000, começou em 2010, e nós sempre tivemos esse problema. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para finalizar esse vídeo: quando um pastor, um diácono, um obreiro falar para você que beber não é pecado, ele nunca fez visita no lar. Porque eu entro em casas, irmão, onde o pai está doidão, a mãe está doidona, e as crianças sujas, largadas pela rua, vício de droga. Você está falando com uma pastora, e o pastor João, que daqui a pouco vai estar trabalhando, né? Já deve estar até se arrumando. Nós entramos em casa de pessoas que usam drogas, que bebem. Então, de maneira nenhuma, vou falar para você que beber não é pecado, porque temos visto o estrago que a bebida tem feito nas famílias. E todos, sem tirar um, de
diáconos, obreiros da nossa igreja, que pregaram aqui, que saíram da igreja, dizendo que beber não é pecado, todos, nenhum deles foi fazer evangelismo com a gente. Nenhum deles que pregou aqui que beber não é pecado, né? E saíram da igreja falando mal de mim, principalmente de mim, que o João é mais, foram em nenhuma casa conosco. Não foram. Nenhum foi. Evangelismo, não aparece para evangelismo. Vamos na casa do irmãozinho? Não vai, não fizeram. Pegar o microfone e dizer para você que beber não é pecado é mole. Agora ir lá, te ajudar a resgatar teu filho das drogas, isso é que eu quero ver. Então presta muita atenção no que Satanás tem falado no altar para acabar com a tua casa, para acabar com a tua família. Na verdade, ainda ficou coisas aqui fora dessa apostila, irmão. Tem mais outros 2 vídeos aí. Tem muita coisa, fora os testemunhos, irmão. Tem mais 2 vídeos aí que eu gravei. Porque beber é pecado. Cabe tu decidir. Estamos com a campanha aí às quinta-feira. Crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Crer é ouvir, deixar entrar no coração e começar a praticar. Porque se eu ouço, até chega no coração, mas eu não pratico, é porque eu não creio. Crer e será salvo tu e a tua casa.